Maio, o mês da família. Hoje, em nossa terceira mensagem sobre família, refletiremos sobre como os pais devem agir com os filhos. Os pais devem tratar os filhos com amor, respeito e bondade, porém sendo firmes. Um ambiente familiar sadio e equilibrado também é fundamental para auxiliar o desenvolvimento dos filhos na sua formação social, física, emocional, intelectual e espiritual em todas as idades e em todas as fases da vida. Repito, um ambiente familiar sadio e equilibrado é importantíssimo para que os pais possam educar os filhos em todos os aspectos de uma forma correta e independente da idade. Vejamos algumas ações que os pais precisam tomar. Primeiro, ensinar os mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ensinar a amar a Deus, obedecendo a sua palavra, será com certeza o melhor ensinamento que os pais deixarão para os seus filhos. Conte sempre isso para os seus filhos, os mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com certeza ele vai crescer sabendo desse mandamento e praticando. Isso vai ajudá-lo muito na sua caminhada durante a sua vida. Uma segunda ação que os pais precisam tomar é ensinar através do bom exemplo. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil, mas é essencial para que eles possam ter referências. E essas referências são importantíssimas para que eles tenham em sua vida uma forma de lidar com todas as situações. Então, a segunda ação que os pais precisam tomar é ser bons exemplos para os filhos. Não adianta você pedir ao seu filho para não beber se você está com um copo de bebida na mão. Não adianta você falar para o seu filho não mentir e quando chega aquela visita na sua casa, você pede para o seu filho falar que você não está. Veja o que Paulo diz sobre isso, nós sermos bons exemplos para os filhos. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo, ser bons exemplos para que os nossos filhos possam também imitar as nossas ações, as nossas atitudes. Terceira ação: ensinar sobre as consequências das escolhas. Os filhos, ao longo da vida, farão inúmeras escolhas e certamente trarão consequências sobre si mesmo e sobre os outros. Então, os pais precisam ensinar essa preciosa lição, dando exemplos práticos, tanto na vida cotidiana quanto na Bíblia, que está aí recheadas de exemplos, de ações, de erros cometidos por pessoas e que geraram grandes consequências. Você ensinando isso para o seu filho, ele vai pensar algumas vezes, ele vai buscar primeiro a orientação do Senhor antes de tomar algumas decisões. E a quarta e última ação que os pais precisam tomar é ensinar com a presença. A presença dos pais é também fundamental para a educação dos filhos. Não negligencie esta importante ação. Tire momentos de qualidade junto aos seus filhos. Sejam pais presentes em cada etapa da vida deles. Em cada fase da vida deles, sejam pais presentes. Não, preste bastante atenção nisso, não terceirize a educação dos seus filhos, porque pode ter certeza, ninguém
no mundo vai ensinar os seus filhos como vocês, pais, nós, pais, devemos e precisamos ensinar. E muitas vezes eles vão aprender na rua, lá fora, com maus exemplos, com pessoas más, e isso nós não podemos deixar. Olha o que Provérbios 22:6 diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar com a presença também é ensinar, é falar da Bíblia, é você dar a oportunidade para os seus filhos de estarem juntos na igreja, no culto nos lares, é andar com seu filho também, e principalmente falando sobre as coisas de Deus, como Provérbios aqui está dizendo, instrua o caminho em que a criança deva andar. Mas para que você possa instruir a criança no caminho certo, faz-se necessário que você esteja no bom caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Lembra agora há pouco que nós falamos do bom exemplo? Como você vai ensinar o caminho correto para o seu filho? Como você vai ensinar que Jesus é o único caminho que leva a Deus, se você não está neste caminho? Sejam pais na concepção da palavra. Tome essas ações junto aos seus filhos. O mundo carece de bons princípios, sobretudo de valores cristãos, retidão, integridade e justiça. O mundo, repito, carece de bons princípios, sobretudo de valores cristãos. Pense nisso, medite sobre essa palavra, e se você ainda tem deixado a desejar em relação à criação dos seus filhos, olhe, verifique essas 4 ações, se você tem feito elas, se você tem praticado-as, melhor dizendo, ou se não, o momento é agora de você mudar, de você fazer aquilo que vai beneficiar, com certeza, a vida dos seus filhos e a sua família como um todo. Na próxima semana nós inverteremos, nós iremos falar sobre como os filhos devem agir em relação aos pais. Que Deus assim os abençoe, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, Jesus Cristo.